Muito boa noite, eu sou Luciano Costa, editor-chefe da Mover, que é a área de notícias aqui do TC, e a gente começa agora o programa Movercast, onde trazemos aqui pessoas do mercado, personalidades, executivos, para falar com a equipe da Mover, que é a divisão de notícias e inteligência de mercado aqui do TC. Também tô aqui com os meus colegas Luca Boni e o Gabriel Ponte. Fala, Luca, tudo bem? Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, Gabriel Ponte, também que está já do outro lado da conexão. Bom, vamos lá, a gente ficou um tempinho aí, né, parado sem fazer o programa, mas hoje estamos de volta. Convidado especialíssimo, vamos comentar muitas coisas do que está acontecendo no mercado, que está mexendo nos preços. E é isso, vamos lá. Espero que todos acompanhem e gostem do programa de hoje. Hoje o nosso convidado, Luca, vai ser o Saulo Godoy. Ele é sócio e fundador da Appen Capital, uma empresa de wealth management, e a Appen Capital ela se destaca aí como a maior consultoria financeira CVM da região norte e nordeste do país. A companhia tem sede lá em Pernambuco. Vou apresentar aqui também o Gabriel Ponte e logo na sequência a gente chama o Saulo aí para começar essa conversa. Fala, Ponte, tudo pronto aí para a gente fazer essa entrevista? Tudo bem, Luciano? Boa noite. Queria só agradecer a atenção do Saulo em nos ouvir e realmente uma conversa muito interessante. Então, sem mais delongas, quero abrir aqui o espaço para poder conversar com o Saulo Godoy, que é um convidado muito da nossa programação do Movercast. Fala, Saulo, você tá aí já na ponta da conexão? Queria começar te agradecendo, até o Gabriel Ponte que fez essa ponte aí entre nós, agradeço a ele também. Fala, Saulo. Fala, pessoal, tudo bom? Agradecer ao Gabriel que fez esse convite aí para conversar com vocês, enfim, acompanho o trabalho de vocês e é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bacana, Saulo. Pra gente começar, a Appen foi recentemente eleita a 5ª melhor consultoria financeira do sistema da XP, do ecossistema da XP, segundo um levantamento recente. Queria te pedir para falar um pouco aí da Appen Capital e também comentar um pouco aqui com a gente como que foi a criação aí, né, a iniciativa sua de fundar a gestora e até como que é trabalhar com isso, né, com gestão de fortunas, aí, gestão de recursos, fora aqui da Faria Lima, né? Nós estamos falando aqui diretamente da Avenida Juscelino Kubitschek, no coração financeiro de São Paulo, né? Mas como que é fazer esse trabalho aí fora do condado? Ele é mais silencioso, tá? Isso eu posso falar para vocês. Mas, enfim, falar um pouquinho da Appen, assim, a Appen, ela é uma consultoria financeira, né, no que tange a regulação CVM, mas ela faz um trabalho de wealth management, né, ou pode ser multifamily office, enfim, cada um se chama de uma forma, mas a prerrogativa para você se chamar dessa forma é que você faz gestão patrimonial além dos recursos líquidos de mercado financeiro das famílias. Então, quando uma empresa se propõe a fazer o wealth, que é gestão patrimonial, ela olha a dimensão da liquidez, a dimensão imobiliária, sucessória, foca muito em planejamento financeiro e os modelos de CFP, que são pautados em acúmulos, o fruto de dinheiro e sucessão patrimonial. Então, fazer o wealth, de fato, é explorar as dimensões onde você consegue ser muito mais do que um alocador de capital para as famílias, mas você consegue entrar em outras soluções derivadas financeiras do dia a dia de todos. Então, é muito legal trabalhar nesse mercado, é um privilégio para a gente. A natureza da própria empresa da Appen se confunde com essa necessidade, porque a gente nasce de um single family office e ao longo desses 5 anos que a gente vem fazendo isso, a gente tem aí o privilégio de estender o que a gente fazia originalmente para a gente e para as outras famílias. Então, esse é um pouco do que é a Appen dentro desse mercado que está crescendo no Brasil, né? Quando a gente começou a fazer o wealth no Brasil, tinha ali 17 consultorias financeiras homologadas na CVM, hoje são mais de 450 no Brasil. Dentro do ecossistema da XP, onde a gente foi premiado, são 169, a gente conseguiu ficar ali no 5º do ranking, que é um privilégio para a gente. Não o driver de trabalho nosso, ranquear, a gente está trabalhando para fazer o melhor para o cliente, mas é uma resposta ao esforço que a gente faz no dia a dia, a premiação, então a gente toma
como um privilégio também poder estar representando a Appen nesses fóruns nacionais, e a gente está em Recife. E aí, terminando um pouco da tua pergunta, como é que está aqui, é bom, porque a regionalidade ela é carente desse tipo de oferta de serviço. Então, eu acho que o destaque da Appen, de fato, para ela ser desta dimensão, a regionalidade é o grande vetor. Então, os clientes da região abraçam, pessoas locais que se predispõem a fazer isso, mas a gente consegue ter essa percepção nacional do nosso trabalho. É mais silencioso, a temperatura é melhor, está perto da praia, então, assim, tem o privilégio de estar por aqui também fazendo esse trabalho. Tá? Mas no dia a dia não difere muito do que o pessoal aí faz também, não. É só o clima e as pessoas. Legal, Saulo. Tem o intangível aí também, né? O benefício intangível. Aí falando também um pouquinho de fora de São Paulo, agora a gente vai para Brasília. O Gabriel Ponte que vai de lá trazer a próxima pergunta para você. Perfeito, obrigado, Luciano. Saulo, é um prazer novamente receber você, admiro o seu trabalho, acompanho no Twitter, então é um prazer estar conversando com você. Basicamente, eu queria pontuar o seguinte no meu questionamento. Eu li recentemente uma coluna sua bem interessante que você abordou justamente a responsabilidade profissional que os gestores como você, por exemplo, têm no segmento de Wealth Management, por vocês carregarem e devem e têm, né, o dever de proteger o patrimônio de famílias. E aí, justamente com isso, eu queria conectar para a minha pergunta, que é o seguinte: a gente está vivendo um ano atípico, assim, um ano muito desafiador no mercado de capitais, por diversas métricas. A gente está vendo correlações usuais aí do mercado, correlações históricas sendo testadas dia após dia. E eu queria, no seu aspecto profissional, perguntar o seguinte: como tem sido para você, no âmbito profissional, encarar esses cenários de risco que a gente tem vivenciado dia a dia agora, neste ano de 2025, no mercado? Legal. A tua pergunta ela é boa e pertinente para o momento, porque quando a gente vê um ambiente de muita incerteza, né, e eu acho que a gente tem nem volatilidade de ativos, a gente tem volatilidade de cenários hoje em dia. Né? Então, dependendo de como você atua no mercado, e aí eu vou, de fato, quebrar como essa atuação se destaca e como isso facilita também para onde a gente está. Quando você é um gestor de fundo, de ações, de multimercado, a sua prerrogativa como gestor é antecipar o mercado, gerar alfa e ganhar dinheiro. Né? Então, eu entendo que a alocação para esse tipo de profissional ela é muito mais desafiadora. Né? Porque se você pegar no início do ano passado, na curva de juros apontava janeiro de 2026 com 8,5. Né? E a gente vai acordar com 12,5. Imagina você, gestor de ativo, que entendeu que a curva de juros estava caindo, tentou antecipar esse movimento. Então, quando você depende de trade tático rápido para gerar alfa, é muito mais complicado. Vou para o meu lado agora, falando de Wealth Management, a gente trabalha com Asset Allocation. Né? E a premissa básica, quando você tem um Family Office, não é atacar o mercado, é se defender do mercado. Então, para a gente, sinceramente falando, não foi tão difícil defender patrimônio. Porque quando a incerteza ela se planta, você mira naquilo que você vê. Porque a gente não é pago pela antecipação, a gente é pago pela proteção. Então, quando tem muita incerteza no mercado, o melhor ataque é defender. Então, a gente, por muito tempo, olhou onde estavam os prêmios de riscos entre as classes, não se expôs e preservou muito mais esse capital com juros altos, um prêmio na NTN-B muito gordo. Né? A gente se privilegiou muito mais de estar atribuído a carrego em juros do que tentar antecipar um movimento da Bolsa, mesmo sabendo que ela está barata desde outubro de 2021. Né? Mas como a gente é pago para proteger e a gente concorre com prêmios em classes, não precisando antecipar para gerar alfa, a gente tem que seguir mercado e bater o bench, que é o CDI, num prêmio onde a vol seja 1,5, né? Onde o Sharpe seja positivo. E é isso que é o nosso mandato. É isso que os clientes nos confiam quando tem um patrimônio aqui.
Então, é difícil, muito mais pelo lado de você justificar aos clientes que o cenário da carteira dele está bem protegido, mas as notícias impactam todo mundo da mesma forma, né? Aí é mais homogêneo. Então, no nosso dia a dia, é muita ligação, querendo saber se é para mandar mais para offshore ou manter o patrimônio onshore. Então, dólar entra muito na nossa conversa do dia a dia, né? Expatriação patrimonial, de deixar o dinheiro no Brasil, se fica mais líquido, se compra um patrimônio imobilizado para cuidar muito mais desse patrimônio com incerteza monetária, com riscos da inflação corroer o capital, enfim. Então, a nossa dificuldade de administração ela é mais nessa dimensão do que propriamente dito do movimento de mercado, tá? Bom, mas vamos falar um pouco dos movimentos de mercado aí, Saulo, porque também não tem como não olhar para isso, né? O Luca Boni vai trazer uma pergunta aí mais quente sobre as notícias aí dos últimos dias. Bom, exatamente. Saulo, é o seguinte, não tem como não falar sobre isso, né? Acho que pegando uma carona aí um pouco na sua resposta, falar um pouco de incerteza e volatilidade, não tem como não falar do tarifaço, né? Das tarifas que o Donald Trump impôs aí sobre o Brasil, todas as notícias que saíram no dia de ontem, que gerou também bastante volatilidade no mercado, né? Logo após a notícia de que diversos produtos iriam ser isentos, né, da tarifa adicional de 40% e voltariam para aquela tarifa inicial de 10%, a gente viu a bolsa, né, ou pelo menos o mini índice, né, até entrar em leilão de alta, alguns ativos como o Embraer reagir positivamente, enfim. E eu queria entender, né, você também estava colocando um pouco de como vocês fazem suas alocações aí, até, né, por ser dinheiro de família e tudo mais. O Wealth acho que pode ter essa pegada um pouco mais de proteção, como você bem pontuou. Mas eu queria entender como é que você está traçando o cenário daqui para frente. Se isso mudou alguma coisa na visão de vocês aí, se essa volatilidade vai continuar ainda, mas entender realmente, né, daqui para frente, esse impasse continua, você acha que pode haver uma negociação clara ali entre os dois governos, né, o brasileiro e o americano, e se isso pode mudar em relação à alocação de capital que vocês têm por aí? Legal. Tua pergunta é muito boa, porque se você pensa no impacto do tarifaço para o book que a gente tem montado hoje, que é mais conservador, ele é positivo. Porque o tarifaço ele é inflacionário, né? A gente tem uma posição boa em inflação e ele não diminui os juros. Então, a gente tem um bom carrego também de CDI. Então, quando os clientes perguntam qual é o impacto do tarifaço nas nossas carteiras, eu falo, ele é positivo, né? A gente está posicionado para o pior cenário, que é o cenário de incerteza. Quando você vai para o meio da resposta, que é quando é que essa incerteza acaba, a gente está falando de duas personalidades que são imprevisíveis. O Trump ele é super imprevisível. Como é que você bota no modelo a imprevisibilidade do Trump? O Lula é imprevisível, né? Então, tudo isso que está acontecendo, a única certeza que eu tenho é que isso não estava mapeado em nenhum cenário de risco de nenhum gestor há 2 meses atrás, né? O Brasil, inclusive, estava passando debaixo do radar, até ter a reunião do BRICS, até isso virar pessoal junto com o Trump, e o Trump ameaçar, e ontem o TACO entrou em ação, né, que é o Trump Always Chickens Out. E aí a bolsa subiu. Então, no início da manhã, a implementação da alíquota de 50% ia derrubar as bolsas, e no final a bolsa terminou em território de alta. Então tem muita imprevisibilidade. Na imprevisibilidade, você defende, você fica líquido, você fica curto, né? Então os books, eles ficam com a liquidez boa e curtos nos vértices, você não alonga tanto a duration, né? Você se beneficia desse carrego do CDI alto, mas tendo liquidez, porque se a gente olha no cenário de médio prazo, eleição, o que pode tendenciar para um longo prazo, que eu acho que essa final estrutural, tá? Eu não estou muito preocupado com o Trump e o Lula agora, porque a gente nem consegue mapear isso, tá? Então, quando você tem incerteza, você espera os elementos se concretizarem para você tomar uma posição. Mas se você entende antes que o elemento eleitoral pode acontecer antes da própria eleição, uma mudança do governo, aí você precisa antecipar esse fato. Então, o nosso radar, olhando para o Brasil, ele está muito no que vai acontecer ali em outubro do ano que vem, tá? Porque se você tem uma troca, uma alternância política, o Trump ele deixa de ser uma ameaça para o Brasil.
né? Porque você vai ter um governo muito mais pró-América, querendo conversar, do que um governo muito mais ideológico, né? O Brasil, ele não escolheu um caminho, ele escolheu um lado, desse lado, onde a gente está. O Brasil está escolhendo um lado, não um caminho. Isso é muito perigoso você fazer qualquer aposta no mercado financeiro. Saulo, inclusive você comentou aí das eleições e hoje a gente teve uma pesquisa nova, mostrou uma ligeira recuperação do Lula e alguns operadores comentaram que na visão deles essa pesquisa pesou hoje na bolsa. Eu queria te perguntar se você acha que chegou a fazer preço e também entender como que você acha que está esse tal do trade eleitoral, se esse tarifaço aí, essa desenvoltura do Lula para negociar. Saiu na capa do New York Times essa semana o Lula, né? Será que esse trade eleitoral começa até ficar ameaçado? Será que o pessoal não se empolgou demais achando que o Lula já estava morto? E até no dia de hoje, fez preço mesmo? Então, no dia de hoje, fazer preço é sempre, você nunca sabe qual é o elemento, né? Então, eu não vou tentar adivinhar o que fez preço no dia de hoje, mas eu vou pegar a tua primeira pergunta. Mesmo que Lula tenha recuperado a popularidade, o nível de impopularidade dele é muito alto para uma reeleição. Nenhum presidente com o nível de desaprovação que ele tem atualmente, a despeito dele ter recuperado um pouco esse campo, se elegeu. Então, esse é um fato. Não se Lula hoje saiu de 42 pontos de rejeição para 40. Nem 40, Bolsonaro não se elegeu, então você não conseguiu nem FHC. Então, olhando estatisticamente, ele ainda está em campo de não vir forte para o pleito. Tá? O que pode fazer ele ficar forte para esse pleito é como a ala mais do Bolsonaro vai se comportar. Se ele vai querer conversar com o Centrão e viabilizar uma candidatura ou não. O que a gente acha se o bolsonarismo ali, tipo, os filhos, não quiserem fechar consenso com o centro e deixar isso solto, você pode aumentar a polarização e fortalecer o Lula. Né? O que a gente acha que, nesse curto prazo, o que o Trump fez com o Brasil, sim, traz uma vitória de curto prazo para o Lula, não muda estruturalmente a percepção para uma mudança de governo para outubro, mas você tem alguns elementos que podem acontecer, que podem fortalecer o próprio Lula até lá. E essa unificação da direita, ela perpassa por esse enfraquecimento da elegibilidade de Lula para o ano que vem. Se a direita fragmenta ou dá outros elementos que possam fortalecer o Lula com narrativas que consigam ficar fortes próximo ao outubro do ano que vem, aí eu acho que a gente pode entrar no terreno da continuidade do próprio Lula como presidente do Brasil. Então, isso são coisas que você precisa entender, né? Entender esses movimentos de curto prazo, esperar abrir quando vai ter a descompatibilização dos quadros políticos que vão entrar na candidatura. Esse processo do Bolsonaro deve acontecer antes uma prisão, mas ele vai carregar, que nem Lula carregou em 2018 para poder botar o Haddad. Como é que essa peça vai estar forte até lá? Se o Tarcísio vem ou espera. Então tem muita coisa para acontecer até a eleição. Assim, eu não anteciparia a eleição dentro de uma alocação de capital nesse momento. Legal, Saulo. Eu vou passar a palavra para o Gabriel Ponte para a próxima pergunta. Não, perfeito. Saulo, vou ainda no espectro de tarifaço e de política econômica. Eu queria te perguntar, se a gente olha no primeiro semestre desse ano, o índice dólar do XY teve a pior performance semestral desde 1970. Assim, isso foi usado com muito destaque em diferentes cartas de gestoras, de assets, e a gente observou aí ao longo do primeiro semestre do ano, né, um estresse agudo nas Treasury yields, nos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano. Desde então, do fim do primeiro semestre, ou seja, agora, no mês de julho, a gente observou alguns acordos comerciais sendo fechados pelos Estados Unidos com os principais, né, União Europeia e Japão, eu acho que são os maiores parceiros relevantes assim, que a gente poderia mencionar aqui. E aí eu queria perguntar para você, justamente na sua visão, você acha que esse cenário de risco em relação à política econômica do Trump passou? Ainda não dá para cravar nada a respeito?
Assim, falando do Trump sempre é muito complicado. Eu acho que à medida que ele vai fechando os acordos, você vai tirando essa tensão, né, do mercado. Porque a gente tem até um dado muito interessante, né? Da última vez que o Trump estava, enfim, comandando os Estados Unidos, o dólar enfraqueceu também. Ele faz muita pressão no Fed para baixar juros, né? Se o mercado lá, se a economia lá ajudar, desaquecendo, e o próprio juros cair, e os outros mercados não tiverem juros, você pode ter um dólar um pouco mais fraco. Eu acho que você tem uma tese estrutural de um dólar mais fraco no mundo, né, com a diminuição, inclusive, das reservas dos bancos centrais de dólar, trocando por ouro, e aí onde o ouro entra como uma tendência também de um ativo que pode ser um pouco mais secular. Então, quando você tem esse casamento de oferta e demanda, você tem uma pressão de dólar para baixo, né, todo mundo reduzindo seu balanço de treasury nos bancos centrais e trocando por ouro. Então, isso é um movimento macro que puxa o dólar para baixo, né? Você tem a relação de diferença de taxa de juros entre países que fez o dólar enfraquecer aqui nos Estados Unidos. Tudo isso acontecendo, a gente tem um real a 5,50, 5,60. Né? Se a gente fosse pegar pelo calor da emoção, o real já deveria estar 8, né? Com tudo isso que está acontecendo, e não está. Então você respeita um pouco os gatilhos de atributo do preço de dólar, né, que é demanda, né, e oferta. A gente vê desse lado, um dólar fraco. A pressão do próprio Trump para baixar os juros lá, isso acontece também, pode enfraquecer o dólar, e é bom para os Estados Unidos por conta de balança comercial. E eu acho que o dólar pode, se você mantiver esse ambiente um pouco mais bélico, mais defensivo, e até a própria dinâmica do mercado americano, um pouco mais precificado, chegando ali no mercado overheated, podendo ir para uma recessão, e se isso é verdade lá, e o fluxo de dinheiro ele sai dos Estados Unidos para outros mercados, você tem outra tese estrutural que não é de balanço do Banco Central, mas de dinheiro saindo dos Estados Unidos para o mundo, puxando o dólar para baixo. Então você tem uma tese de dólar fraco que ela é muito forte, né? Mas a tensão geopolítica e até tensão de guerra, isso fortalece o dólar naturalmente. Então, eu não sei para onde o dólar vai, nem vou tentar precificar isso. Mas o grande pano de fundo de tese geral, eu não vejo que é de dólar forte. Saulo, já que a gente está falando aí de dólar dos Estados Unidos, vou pedir para o Ponte continuar para te fazer uma perguntinha aí sobre o evento de ontem do FONC, né, reunião do Federal Reserve. Pois é, Saulo, eu acho que no meio de tudo isso a gente ainda teve a decisão de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto ontem, um comunicado que, ao meu ver, em um primeiro momento, quando o comunicado veio às 15 horas, eu senti um viés um pouco dovish assim, no comunicado, reconheci uma moderação da atividade econômica dos Estados Unidos no primeiro semestre, mas depois, quando você teve o Chair do Federal Reserve, Jerome Powell, falando na coletiva de imprensa, às 3, teve um mercado que já não digeriu bem ali as falas dele, né? Ele descartou sinalizar qualquer tomada de decisão para a reunião de setembro. E aí, justamente, por que eu estou comentando isso, né? Porque a gente tem visto, assim, inclusive um período interessante para se observar, você tem observado críticas quase que diárias por parte do Trump a respeito da condução da política monetária lá nos Estados Unidos. E aí, o ponto que eu queria trazer para você é o seguinte, existe uma leitura do mercado de que a independência do Federal Reserve, né, está sendo testada de fato, e que, eventualmente, uma demissão do Powell do posto de chair do Banco Central, que é algo sem precedentes, seria um evento ali, digamos assim, um risco de causa significativo ali para os mercados. Sua opinião, assim, você tem lidado com isso nas suas decisões de alocação de capital, que visam, em última instância, justamente preservar capital e assegurar um plano sucessório diante de uma situação inusitada que você tem institucionalidade sendo questionada lá nos Estados Unidos, a institucionalidade histórica, né, com o Federal Reserve, que é um órgão desde a década de, por exemplo. É engraçado que parece que a gente está falando de Brasil, né, Gabriel? Exato. Então, um dia desse, era o Roberto Campos Neto com o Lula aqui. Então, assim, esse é um tipo de movimento que a gente não se antecipa, entendeu? O campo da especulação vale tudo, e Roberto Campos Neto, que aqui é muito mais bélico, e a independência do Banco
Central aqui é muito mais recente e as regras no Brasil mudam muito mais fáceis, não aconteceu nada, né? Eu acho que Trump ele está agindo politicamente, ele tem que fazer essa pressão, né? Porque quando ele faz a pressão, ele puxa um movimento para cima do pau de outras pessoas que querem influenciar que isso aconteça. Eu acredito muito pouco nessa intervenção institucional, mas se tiver, eu não sei nem como reagir a isso, né? Tipo, é muito difícil tomar uma posição de investimento baseada nisso, tá? É muito difícil, porque você se ancora em algo que é fora do próprio mercado, né? Você pode tomar uma decisão de investimento porque no microdado, semana a semana, você está entendendo que os núcleos de inflação estão caindo, a inflação de serviço está caindo, o sticky inflation está começando a suavizar. Você toma uma decisão de investimento baseada no mercado. Mas nisso, eu acho que a probabilidade de um quebra institucional é baixa, dado o histórico americano. Eu preciso me reforçar isso. Trump é um cara que ele fala muito, mas faz ali 20% das coisas que fala, né? E eu acho que ele não... Trump, ele é aquele elemento que governa no palanque, ele nunca vai descer do palco. Então, e ele é sempre um cara que ataca no pessoal. Essa é a forma de Trump governar. Então, quando ele ataca o Powell, ele ataca o Jay Powell no pessoal, mas ele está querendo fazer pressão para que influencie o Prof Fed a se entender que no microdado tem a possibilidade de baixar mais os juros, que faça, porque tem uma pressão por trás, né? E aí, claro que o mandato do Banco Central lá do Fed é soberano, e eu acho que ele tem que fazer o que está dentro do que ele enxerga. Mas foi engraçado isso também, porque eu não tenho a mesma coisa que você, tá? Não vou refazer a sua leitura, não, e eu concordo com o comunicado. Eu achava que era Doves, depois não achei mais também. Muito bom, Saulo. Aproveitando então que a gente está falando de Banco Central, Luca Boni vai fazer uma pergunta agora sobre o Banco Central do Brasil, também se reuniu aí ontem, né? Também teve decisão, Luca? Exatamente, vamos passar um pouco agora para o Brasil, né? A gente também teve o Copom, famosa super quarta ontem, e a gente teve meio que uma leitura, né, amplamente comunicado ali pelos economistas, agentes de mercado, de que foi uma leitura bastante hawkish, né, do comunicado do Copom, onde ele falou ali, né, mais uma vez sobre o ciclo prolongado, né, dessa manutenção, possivelmente da taxa ali nesse patamar restritivo por mais tempo, e a ampla maioria também falando em cortes ali só no primeiro trimestre de 2026. Mas aí, Saulo, eu queria entender um pouco da sua visão, né, em si aí, o que vocês estão pensando na gestora em relação às próximas reuniões, quando você acha que pode acontecer esse corte de juros, se você já é tão posicionado, né, de certa forma aí, na curva, esperando, né, talvez aí até aplicados, esperando essa queda aí da taxa, principalmente a caudal mais longa. E também o que você achou, né? Porque a gente teve no comunicado o Banco Central falando sobre uma atividade que está mostrando, né, de certa forma ali, desaceleração, e um mercado de trabalho muito rígido. Parece que meio que eles anteciparam até o dado da PNAD, que foi divulgado hoje, né, que mostrou ali uma taxa de desemprego nas mínimas históricas, e segunda-feira a gente também tem CAGED. Então eu queria entender um pouco da visão de vocês em relação ao Copom e Brasil, como é que tá para daqui em diante. Falando do comunicado de ontem, eu acho assim, ele precisou dar naquele tom, porque se ele flexibiliza algo, o reflexo no câmbio é imediato, tá? Ele precisou segurar, porque está muito bélico o que está acontecendo ontem tinha um tarifaço rolando, né? Então ele precisa segurar um pouco disso. O tarifaço já é mais inflacionário. Se acontecesse nos moldes que iria acontecer, talvez ele teria que ser mais hawkish e talvez subir em algum momento. Então eu acho que ele fez o tom certo para segurar o mercado. O câmbio, juros, o que a gente acha que vai cair naturalmente pela dinâmica da inflação, tá? Então a gente concorda com o que está na curva para 2 anos. A gente está antecipando a gente antecipa mais bolsa pelo preço, nem pelos juros, para falar a verdade, tá? Eu acho que a bolsa é o ativo que, com tudo o que acontece,
é o cara que fala aqui, ó, tô barato, tô barato, tô barato. Porque continua, eu acho que eu não me lembro de ter visto o Ibovespa bater recorde nominal com PL mínimo ali. E com tudo isso que está acontecendo, ela não sai daqui de 132 mil pontos. Tá? Então, acho que é um ativo bom para começar a carregar, aumentar um pouco mais de produção, porque eu acredito que os juros caem. E aí pode ser uma tese também de alternância política. E se isso acontece, aí você tem uma queda de juros que é estrutural. Você tem uma queda de juros no Brasil que é conjuntural via juros. Ela não é conjuntural. Você não tem o fiscal em pé, você não tem o Estado diminuindo o tamanho, você não tem um plano vocal de governo de concessões, privatizações. Não existe isso. Então, qualquer queda de juros aqui no Brasil, ela é conjuntural por um indicador. Nesse caso, só a inflação. Depois pode ser a atividade, né? E vai ser por conta de alguma coisa. Mas quando ele é estrutural de fato, como aconteceu em 2017, né, que você tem um teto de gastos, lei das SAs, o marco de austeridade fiscal, reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma tributária, todo aquele pacote econômico, ele cai muito forte de forma estrutural. Então, enquanto a gente tiver essa condição econômica perdida e que só a inflação justifica a queda de juros, a gente nunca vai tomar uma posição muito forte em ativo de risco. Saulo, trabalhando aí em gestão de recursos, né? Como que você vê o Bitcoin? Muita gente no mercado está achando que esse aqui é o ano dos cripto, o ano do Bitcoin, até por conta das legislações que estão sendo aprovadas lá nos Estados Unidos. A gente tem visto algumas empresas começando a investir nesse ativo, né? Aqui no Brasil tem o caso do Melius, começou a comprar Bitcoin com o dinheiro do caixa. Você aí, para os seus clientes, você tem recomendado? Você coloca nas carteiras o criptoativo? Essa pergunta foi a mais fácil da noite. A pergunta é basicamente, não sei a resposta, né? Assim, a gente não se especializou nisso. Eu trato como opcionalidade, sendo bem sincero agora, conversando com vocês. Eu tenho na pessoa física, mas fora da minha carteira de investimento. Eu contrato como opcionalidade. É algo que dá para estudar se você quiser estudar, se aprofundar, mas eu acho que o mandato que os clientes nos entregam não é de ganho de capital, é de preservação. Tá? Então a gente ainda está no capítulo aqui renda fixa, renda variável, está entendendo esse mundo, é muita variável se mexendo, moving parts para proteger capital. A gente não abre o capítulo do Bitcoin dentro da nossa alocação de capital, mas sim, todo cliente que quer ter exposição, a gente fala, cara, tenha até 1% do seu patrimônio ali, tem alguma coisa. Eu acho saudável, eu acho caro não ter o ativo, tá? Mas tenha no tamanho que você aguente a volatilidade e deixa passar o tempo. Eu sou um cara que eu tenho Bitcoin desde novembro de 2017. Só comprei uma vez, tá lá. Eu nem coloco dentro do meu patrimônio, fica como opcionalidade e eu me lembro de abrir Coinbase lá e olhar o que tem. Então, não é nossa prerrogativa, não é nosso mandato, mas a gente entende que é uma opcionalidade. Boa, Saulo. Tá comprado aí no Bitcoin desde 2017. Se fosse presencial aqui, ia pagar o jantar já, viu? Eu digo para todo mundo assim, eu tenho a melhor rentabilidade no menor aporte. Aí não muda a vida de ninguém, entendeu? Boa. O Luca me pediu para fazer mais uma perguntinha aqui que é relacionada aí. Vamos lá, Luca. Não, exatamente. Eu acho que ao longo de toda a nossa conversa, né, você falou bastante sobre proteção de capital. Eu acho que, né, com grandes fortunas, a família já, acho que consolidada, já tem um grande dinheiro aportado. Justamente você tem que proteger, né, esse capital. Então você também falou bastante de renda fixa, né? Acredito que você deve ter muita exposição em renda fixa. Mas acho que se você, né, puder falar sobre, eu gostaria de entender quais são essas posições, porque, por exemplo, quando a gente fala muito em proteção de capital no mercado, muitos falam de dólar, muito fala de ouro, né? O ouro estava próximo das máximas históricas aí, renovando justamente por conta desse ambiente mais incerto que a gente viveu nesse primeiro semestre de 2025, mas queria entender mais como que você faz essa alocação de capital por aí e se você, né, enxerga também alguma oportunidade
em ativos de renda variável que você olhe para algum setor e fala, putz, isso aqui tá muito barato e acho que realmente possa até entrar como proteção de capital, ativos com menor volatilidade, mas que ainda de renda variável? Bom, a tua pergunta é muito boa, porque você falou proteção, renda fixa e dólar, né? Nós aqui, nós separamos onshore e offshore, tá? Então, a gente nunca fala proteger o book do Brasil em dólar. Então, o que a gente preconiza aqui é que 20% do patrimônio dos clientes tem que estar minimamente fora do Brasil e 80% tem que estar no Brasil. E aí, quando a gente fala isso, a gente fala de renda fixa, renda variável para fora, onshore e offshore. Então, no Brasil, em real, a gente trabalha a renda fixa muito curta, tá? Então, aí é leveraging puro de escadeamento de asset allocation. A gente começa com liquidez, depois a gente tem os pós-fixados, que majoritariamente são de emissão de bancos, com proteção da própria tesouraria do banco, ou dentro do FGC. Depois a gente entra em crédito, tá? Com book menor. A duration dos pós-fixados da gente rodam de 1 a 2 anos, porque a gente acredita que pode ter uma alternância política. Então, eu preciso ficar líquido nessa carteira como um todo daqui a 1, 2 anos para poder montar posições mais agressivas. Contudo, se não tiver alternância política, é muito fácil, é só voltar para o book que está hoje, que está bem protegido. Então, a gente olha essa parte de caixa, que é extrema liquidez, e pós-fixado, quebrando em bancário e privado, tá? São os debêntures, enfim. Depois a gente olha a renda fixa na dimensão do PCA, né, que são os indexados. Pré-fixado a gente não pega, né, só se for muito curto, sabendo que eu vou rodar acima do CDI, não vou incorrer em risco de ser guilhotinado. E em PCA a gente alonga mais essa duração, entre 4, 5, 6 anos, porque nesses 2 primeiros anos vai rodar abaixo do CDI. Contudo, eu vou contratar um IPCA mais 7, que aí eu vou entregar esse mandato de renda real para os clientes. Na perpetuidade, que a gente trabalha com o mandato de renda real na perpetuidade de 4,5, tá? Então, eu só vou me beneficiar do carrego do IPCA mais 7, IPCA mais 6,5 daqui a 3, 4, 5 anos, quando os juros descer. Porque agora, se eu pegar IPCA mais 7, eu vou rodar 11,5. Com 15 do CDI, eu vou rodar abaixo do CDI. Então, ele tem que ter um tamanho no book total da carteira que eu consiga rodar acima do CDI mesmo com esse cara carregando abaixo. Claro, eu faço isso também da mesma forma em bancários, e aí eu prefiro títulos públicos, porque tem a volatilidade das debêntures com um prêmio tão bom, e eu posso ter esse trade tático de marcação a mercado com queda de juros. Aí eu posso puxar esse book para dentro e fico com um book de carrego depois de alguns anos. E aí depois eu entro no mercado de ações, mas em renda fixa é isso. Eu fico líquido, no pós-fixado eu fico curto, e no IPCA+, eu alongo isso de 3 a 4 anos para eu poder me beneficiar do carrego acima do CDI. Boa, Saulo, muito obrigado. E bom, a gente vai caminhando aí já para o encerramento aí do programa, né? O tempo urge, como dizem. E bom, Saulo, eu queria te agradecer aí e vou te devolver a palavra para você passar aí alguma mensagem final, um último recado, e aproveita também para deixar aí o seu contato aí, suas redes sociais, caso o pessoal queira te acompanhar aí. Não, legal, eu só agradeço aqui o convite de vocês, é muito legal contar um pouquinho do que a gente pensa, da nossa história. Enfim, eu estou na rede social aí no Instagram, acho que o pessoal me acha, Saulo Godoy, e aí lá pode pesquisar sobre a empresa, acho que é mais fácil dar esse canal e aí a gente se encontra. Mas obrigado demais pela oportunidade e bom falar com vocês. Boa, a gente que agradece então. Vamos encerrando aqui, gente, essa participação, esse episódio do Movercast, né? Nosso 12º episódio. Agradeço aí ao Ponte, agradeço ao Luca, também ao Saulo, gente, e a vocês que estão aí na audiência. E até os próximos programas aí. Fiquem com a gente no Movercast e amanhã com a programação normal da TC News. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço. Valeu. Tchau, pessoal. TC
News. Não tem como operar sem.